Na madrugada de 17 de julho de 1918, em um porão abafado da Casa Ipatiev, na cidade russa de Ekaterimburgo, o destino da última família imperial da Rússia foi selado com tiros, baionetas e silêncio. Tsar Nicolau II, sua esposa Alexandra, suas 5 crianças e 4 de seus servos mais próximos foram brutalmente assassinados pelos bolcheviques, em um ato que não apenas extinguiu uma linhagem de mais de 300 anos, mas também lançou o mundo em um dos mistérios mais discutidos do século XX. O que realmente aconteceu naquela noite? E mais importante, será que alguém sobreviveu? Para entender o massacre dos Romanov, é preciso voltar à virada do século. O Império Russo era vasto, poderoso, mas profundamente desigual. Nicolau II, apesar de bem-intencionado, era um monarca fraco e indeciso, despreparado para lidar com as tensões sociais crescentes. A Rússia enfrentava crises econômicas, greves, revoltas camponesas e uma guerra desastrosa contra o Japão em 1905. O Domingo Sangrento, quando os soldados abriram fogo contra manifestantes pacíficos em São Petersburgo, abalou a imagem do czar como pai do povo. A monarquia absolutista começava a ruir. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial apenas agravou a situação. A Rússia sofria derrotas humilhantes e milhões morriam no front. O povo passava fome. A Tsarina Alexandra, alemã de nascimento e impopular entre os russos, confiava cegamente em Rasputin, um místico envolto em escândalos, que ganhou influência por conseguir aliviar os sintomas de hemofilia do jovem herdeiro, Alexei. A corte mergulhou em intrigas, e a imagem da família imperial desmoronou. Em fevereiro de 1917, a revolução explodiu. Nicolau II abdicou, encerrando séculos de domínio Romanov. A família foi posta sob prisão domiciliar, inicialmente em sua própria casa em Tsarskoye Selo, depois exilada para Tobolsk, na Sibéria, e finalmente transferida para Ekaterimburgo, onde o poder já estava nas mãos dos bolcheviques. Enquanto a guerra civil entre vermelhos e brancos se intensificava, Lenin e os líderes soviéticos temiam que os Romanov fossem resgatados pelas forças contra-revolucionárias. A ordem foi clara: se necessário, eliminem-nos. Na noite de 16 para 17 de julho, os prisioneiros foram acordados sob o pretexto de que seriam transferidos para um local mais seguro. Levados ao porão da casa, foram posicionados em fila. Nicolau carregava seu filho nos braços. De repente, entrou um esquadrão de soldados liderado por Yakov Yurovsky. Ele leu rapidamente uma sentença de execução. Mal houve tempo para a reação. Nicolau foi o primeiro a cair, alvejado no peito. O resto da família foi massacrado em sequência. As balas ricocheteavam nas paredes. As filhas, Maria, Tatiana, Olga e Anastasia, vestiam corpetes recheados com joias escondidas. As pedras preciosas serviram como armadura improvisada, desviando alguns tiros. Os soldados, confusos ao verem que as balas não matavam, recorreram a baionetas. Os gritos foram abafados pelos tiros e pelo eco das paredes. Em menos de 20 minutos, a dinastia Romanov foi exterminada. Mas o assassinato não terminou ali. Para evitar tumultos, os corpos foram levados às pressas para a floresta. Tentaram dissolvê-los em ácido sulfúrico. Como não funcionou, enterraram em valas rasas. Durante décadas, a União Soviética negou o crime. Nenhuma confirmação oficial foi dada. O destino da família tornou-se mistério. Surgiram boatos, testemunhos contraditórios e, sobretudo, rumores de sobrevivência. A mais famosa dessas histórias foi a de Anastasia. Diversas mulheres surgiram alegando ser a grã-duquesa que escapou do massacre. A mais notória foi Anna Anderson, encontrada em um hospital psiquiátrico na Alemanha, nos anos 1920. Ela falava russo com sotaque aristocrático, conhecia detalhes da corte e convenceu muitos sobreviventes e apoiadores da monarquia. Durante décadas, a possibilidade de Anastasia ter escapado fascinou o mundo. Filmes, livros e peças de teatro foram criados, mas o tempo não poupa os segredos. Em 1979, 2 corpos foram encontrados secretamente por arqueólogos amadores em uma floresta próxima a Ekaterimburgo. Eram os restos do czar e de sua esposa, mas os cientistas soviéticos, temendo repercussões políticas, mantiveram a descoberta em segredo até o colapso da URSS. Em 1991, os corpos foram exumados oficialmente. Testes de DNA com parentes vivos, incluindo o príncipe Philip do Reino Unido, confirmaram as identidades. Restava, porém, um mistério.
2 corpos faltavam, o de Alexei e de uma das filhas, possivelmente Anastasia. Isso reacendeu as teorias. Somente em 2007, após novas escavações, 2 esqueletos menores foram encontrados perto do local original. Análises genéticas comprovaram que pertenciam a Alexei e a uma de suas irmãs. Todas as dúvidas, enfim, foram desfeitas. Nenhum Romanov sobreviveu àquela noite de julho. Mas mesmo diante da ciência, os mitos persistem. Porque a história dos Romanov não é apenas sobre política, é sobre o fim de uma era, o colapso de um mundo que acreditava em reis, por direito divino. É sobre o choque entre tradição e revolução, entre fé e fúria. É sobre uma família cercada por luxo, perdendo tudo e morrendo no escuro, com medo. Hoje a Capela dos Romanov, construída no local da casa Ipatiev, é local de peregrinação. A Igreja Ortodoxa Russa canonizou a família como mártires. Seus restos mortais estão enterrados na Catedral de São Pedro e São Paulo, em São Petersburgo, ao lado de seus antecessores. A história oficial foi escrita, mas os sussurros daquela noite continuam. As paredes da história não esquecem. E o sangue dos Romanov ainda mancha o solo de uma Rússia que nunca mais foi a mesma.